Os que puseram o sangue de um cordeiro em ambas as obreiras e na viga da porta de suas casas escaparam da 10ª praga que matou todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Aqui foi instituída a Páscoa, que significa passar sobre, pois naquela noite o Senhor passou sobre as casas marcadas com sangue. Assim foram salvas pessoas que ofereceram o sangue de cordeiro. O primogênito do faraó também morreu. Deus e Moisés não queriam que as coisas chegassem a esse ponto. Se o faraó tivesse deixado o povo hebraico sair da terra do Egito após o primeiro pedido, nenhuma praga teria caído sobre aquele país. Mas o faraó era teimoso, tão teimoso que acabou sofrendo a perda de seu primeiro filho. Só então o faraó permitiu que os israelitas saíssem do Egito. Mas logo depois mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir o povo judaico. Você deve se lembrar da história sobre o Mar Vermelho e como Moisés separou as águas para deixar o povo passar em terra seca. E quando o mar se fechou, todos os perseguidores egípcios se afogaram. Veja este mapa. Ele nos ajudará a entender melhor a história que estamos apresentando. Lembre-se de que Jacó e seus filhos fizeram esta viagem de sua terra para o Egito à procura de alimentos. Após alguns anos, seus descendentes foram escravizados, o que durou cerca de 200 anos, período durante o qual o povo se multiplicou, chegando a cerca de 2 milhões de pessoas. Moisés foi escolhido para tirar o povo do Egito, e conseguiu isso após 10 pragas serem enviadas pelo Senhor a fim de convencer o faraó a deixá-los ir. Esta linha e flecha mostram a saída, ou o êxodo do Egito. O povo parou aqui, no Monte Sinai, como indicado pela flecha. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos do Senhor para o povo israelita. Moisés subiu ao monte, recebeu os mandamentos e desceu para o lugar onde o povo se encontrava. Várias outras leis e regras foram recebidas durante aquele tempo. Os livros bíblicos de Êxodo, Levítico e Números contêm todas essas leis e mandamentos. Esta lei de Deus para o povo de Israel foi também chamada de Lei de Moisés. Não porque Moisés tenha dado a lei, mas porque ele a recebeu do Senhor. Veja aqui em nosso esboço onde estamos. Chegamos a Moisés e aos 10 mandamentos no Monte Sinai. Começando com Adão e seu pecado, vimos a história de Noé e o dilúvio. Vimos que Deus escolheu Abraão para dar início a uma nação através da qual viria seu filho Jesus. Abraão teve um filho chamado Isaque, que teve um filho chamado Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Israel tinha 12 filhos, que foram a base da nação israelita, também chamada de hebreus ou judeus. Moisés guiou esse povo para fora do Egito, recebendo no caminho, ou seja, no Monte Sinai, os 10 mandamentos e a lei de Moisés. Este esboço servirá para demonstrar o desenvolvimento do eterno propósito. Vemos agora como Deus preparou o seu eterno propósito. Como indicam as flechas, Deus preparou o eterno propósito através de certas famílias e através da nação israelita. Veja também a fila de grandes personagens da Bíblia: Adão, Noé, Abraão, Israel, Moisés, os juízes e os reis e, finalmente, os profetas. Vamos seguir esses personagens para ver como Deus preparou o eterno propósito através de certas pessoas, famílias e da nação israelita. Por exemplo, o tabernáculo, também chamado tenda, foi feito para levar o homem a Cristo. Logo na entrada do tabernáculo, os homens ofereciam seus sacrifícios de sangue com a ajuda dos sacerdotes da tribo de Levi. Junto ao altar ficava uma bacia de água para os sacerdotes lavarem as mãos antes de entrarem na tenda que se vê aqui.
O sangue era uma parte importantíssima da religião dos israelitas no seu tabernáculo. Quando o israelita pecava e queria ser perdoado, levava uma oferta ou sacrifício de sangue para o tabernáculo. A oferta era realizada através do derramamento do sangue do animal. O sacerdote apresentava-o ao Senhor e o pecado era perdoado. Era assim que o israelita aprendia a pensar: pecado, sangue e perdão. O tabernáculo dos israelitas do Velho Testamento dividia-se em duas partes. Nessa cena, o sacerdote está na primeira parte, chamada de Lugar Santo, onde também se encontravam o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. Uma cortina dividia o lugar santo da segunda parte do tabernáculo, o Santo dos Santos. Para uma descrição completa sobre o tabernáculo, os sacerdotes e o culto do tabernáculo, leia o livro de Êxodo, capítulo 25 a 40. Enquanto somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, somente o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal, podia entrar no Santo dos Santos. E isto acontecia apenas uma vez por ano. Veja o que a Epístola de Hebreus, no capítulo 9, e versos 7 e 24, diz sobre o Santo dos Santos. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar mais santo para oferecer sangue, Cristo Jesus também entrou de uma vez por todas para oferecer seu próprio sangue a favor de todos os seres humanos. Veja que o culto do tabernáculo do Velho Testamento era uma figura para preparar os israelitas para a vinda de Jesus Cristo. Tudo isso prefigurou o que Jesus iria fazer. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo cordeiro oferecido no tabernáculo do Velho Testamento prefigurou ou simbolizou a oferta única de Jesus Cristo, o Cordeiro do mundo. Novamente, este mapa nos ajudará a entender exatamente onde estamos. Lembre-se que na ida ao Egito, a família de Israel estava em busca de alimentos, e ali permaneceram durante mais ou menos 200 anos, tendo sido escravizados pelo faraó. A saída, ou êxodo, ocorreu quando Moisés guiou o povo através do Mar Vermelho, parando logo no Monte Sinai, onde receberam os 10 mandamentos, ou a lei de Moisés.